Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandcast, mais conhecido como tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Akira Goto e o episódio que vocês vão ver agora é um material extra, na verdade. Nós deixamos a câmera ligada ali após a gravação com o Lincoln Seragini e o papo foi fluindo ali, que gerou tanto insight bacana, tanto conteúdo valioso ali, que a gente achou meio desperdício deixar só com a gente esse material, né, esse registro. Sabe aquele bate-papo de professores, quando você vê dois professores batendo papo ali, você só acompanhando ali, já é uma baita de uma aula? É isso que a gente está trazendo aqui hoje. Espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir o vídeo, ativem as notificações e nos vemos na próxima. Bom proveito! Mas eu não vou levar esse debate nem para Não, e nem vale a pena, porque não é um concurso e uma disputa, quem é que foi o pioneiro. Fomos os pioneiros. Eu, inclusive, nunca busquei dizer, não, fui o primeiro. Não, o meu, assim, em 98 eu descobri o assunto e comecei a estudar, a ponto, isso, assim, esse é um mérito meu, com o Antônio Roberto. E olha aqui, vale só encerrar a conversa da Rio Branco no seguinte. Porque você vai ter que retomar ela aqui, né? Hã? Porque a gente vai ter que retomar ela aqui, inclusive. Falar do MBA que você juntou com o Antônio Roberto, a gente vai ter que gravar isso também. Não, e vou fazer homenagem a uma pessoa que, inclusive, sabe, você conhece a Marcia Holland, que é especialista em cores? Não. O ano passado ela escreveu um livro que foi fruto da tese de mestrado até doutorado dela, e a história dela é o seguinte. Ela era aluna do Mackenzie em 83. Eu fiz uma conferência no Mackenzie, ela como aluna. Tá. Se apaixonou pelas cores e por mim. E seguiu a sua carreira. E se transformou numa grande especialista e criou o laboratório. É a melhor profissional de estudo de cores. Tem um Neuro Lab. É alto nível. Bom, aí ela publicou o livro o ano passado. O que aconteceu? Ela me chamou para escrever o prefácio. E eu escrevi o prefácio. Ficou tão espetacular. Sabe o que aconteceu? Eu nunca vi coisa igual. Ficou tão bom o prefácio que a editora, lá da chefe da história, colocou na contracapa também. Você já viu o prefácio? Porque ela falou, eu nunca vi um texto que descreve tão bem e vende. Se você ler, você quer comprar o livro. Ela falou, vou te contratar para fazer outros prefácios. Então, a Márcia tem uma história no brand pelo seguinte. Ela era diretora acadêmica da Rio Branco, que antes chamava Itai. Itai, eu lembro. Isso aí. E, portanto, a chefa acadêmica do Antônio Roberto. E o dia que eu fui lá com ele, a gente estava conversando para lançar o curso, eu estava lá no hall do elevador, eu, ele, e ela apareceu. Qual que é o nome dela, de novo, para anotar? Marcia Holland, com 2 L's. Holland. Vale a pena conversar. Além do domínio das cores, historicamente ela foi uma pessoa-chave, você vai entender por quê. Então, quando estávamos lá, ele falou, Seragini, você aqui? Eu falei, sim, olha, eu estou, assim, discutindo aqui com o Roberto lançar um curso de branding. Ele falou, branding, o que é isso? Eu falei, é o novo modelo de gestão aí, que é novidade no mundo. Ela olhou para mim e falou, não sei bem o que é, mas vou te falar uma coisa, o que você quiser fazer aqui, eu vou fazer, tá bom? E sabe que foi ela, porque imagina na Rio Branco, uma escola tradicional daqueles velhinhos do conselho. Sim. Ela assim, peitou, né? E fez o curso acontecer. Porque, e ela falou, foi por causa de você. Então, eu tenho essa contribuição histórica. E foi decisivo, porque, somado ao fato da Brunel, porque eu vou declarar isso quando for o caso, que isso antecipou o nosso aprendizado numa década, pelo menos. Porque imagina, as principais agências de branding pioneiras no mundo, que estavam em Londres, abriu as portas para os brasileiros entrarem e aprender os métodos. Lá na Seragini vinham aos montes. Inclusive um deles chamava Roger, que saiu da Seragini, foi para o GAD e depois foi, inclusive eu prestei um depoimento e ele foi aceito no Google. Ele foi para o Google, depois para o Uber, ele desenhou a marca do Uber. E hoje tem um estúdio independente nos Estados Unidos, me ama de paixão, porque ele acha que eu sou o pai profissional dele, sou mesmo. Mas
ele aprendeu o Moving Brand. Quando ele foi, a tese, Eu lembro que teve toda a onda. o TCC foi isso. Então, todos que foram lá, e foram vários, teve acesso aos métodos que não tinha na internet, não era publicado. Não. Então, isso é um fator histórico que antecipou o nosso aprendizado do brand. Isso aí foi um presente por causa da Rio Branco e dos rotarianos. Isso é um marco, tem que ser... Tem que ser homenageado, tem que ser citado. Sem dúvida. E a Márcia que fez acontecer o curso. Há um mês atrás, no dia que lançou o livro, ela publicou e promoveu um seminário, eu, Luciano, o da Questionó. Quem da Questionó? O Barão, o Léo ou o Levi? Levi. Inclusive o Eu dei curso usando o espaço da Questionó nesse final de semana. A gente fez uma parceria. Bacana, é muito amigo também. Mas eu tinha o Gil Giardelli, como é que chama? Gil Giardelli eu lembro do nome, mas não sei então, de onde é. o livro, publicou o livro, é um gêniozinho da Não modernidade. lembro. Lança robô, etc. Mas só top. Tá. E eu lá falando, inclusive eu fiquei bravo com ela, porque ela me chamou inicialmente para falar sobre brand. Eu falei, sim, aí tá bom, já tem a apresentação pronta, etc. Mas quando ela publicou, ela me tirou do brand, pôs o Antônio Roberto no meu lugar, falei, tá bom, vou deixar, porque a gente tem história. Mas ela definiu que eu devia falar sobre design estratégico, como agregar valor. Falei, tá bom, vai. E eu fiz uma palestra linda, porque eu falei, agora eu vou realmente, para mim, uma motivação de estudar, eu dei uma nova abordagem, foi muito bonito. E para dizer o seguinte, a gente é muito amigo, ela me admira, mas ela é dura na queda. Agora, vale um dia, eu não sei se encaixa, porque ela é componente do nascimento do primeiro curso de brand na América Latina. Isso é legal fazer, colocar com uma perspectiva, né, junto ali do Antônio Roberto. Sem dúvida, né? Porque ela que foi a mentora dele, e ela declarou isso várias vezes, e ela cita no próprio livro de que ela comigo e Antônio Roberto, nós lançamos o curso. Já está publicado em vários lugares, inclusive na minha biografia, ela descreve, que ela deu um depoimento lá. No livro dela, a mesma coisa. Porque esses fatos isolados, você está ouvindo um bastidor que ninguém sabe. Mas isso que compôs... Estava ali na nossa história, mas sem saber, né? Imagina, não dá para saber. Mas para mim o fato relevante, além de ter nascido o curso, é esse lance de Londres, da Brunel. Eu não te acabei não tendo essa perspectiva porque eu não tive a oportunidade. Não, mas você consegue imaginar o que representou. Quando a gente for gravar o que seria a segunda série, a segunda temporada, a ideia é pegar pessoas que foram implementando isso na sequência, ver se consigo trazer a Paula para falar de como foi esse processo dela lá fora, e depois Natália. E descobrir alguns que foram na Brunel. Porque se você traz... Que agências você visitou, que você aprendeu. Porque isso era uma época tão pioneira que não tinha internet, você não tinha os livros e... Você não tinha conteúdo online, você tinha que garimpar alguma coisa. A gente saía comprando revista quando saía da HSM, sabia que saía alguma matéria, era aquela época do Xerox, né? Não, e no meu caso, o meu, assim, o ponto de referência, porque toda a minha teoria depois do Habitat de Marca, eu criei, assim, aquele universo da marca e as expressões, foi a estética do marketing. Então vamos lá, vamos gravar, que senão a gente vai voltar no ponto. Conversa fora, né? Muito bom, professor. Que legal, foi um papo muito gostoso, né? E verdadeiro, né? Porque eu acho que foi possível alinhar a linha do tempo, né? Pegar o fio da meada, né? Sim. Eu acho que... Até porque é interessante, como o brand não nasceu estruturado na academia, não teve teoria, assim, publicações para você se inspirar. A não ser o Wacker, claro. O Wacker, depois uma parte do brand. Né? O Keller também. Um pouco mais depois. Mas só que os designers que deram vida e cor, né? E o branding passou a ter um destaque, porque se você não destaca pelos olhos, porque no fundo, qual que é a beleza da estética, né? É o visual. E as cores que têm um impacto muito grande, a simbologia, depois a própria comunicação visual, o simbolismo, que isso que dá vida.
E hoje a gente está descobrindo um outro aspecto, né? Isso de alguns anos para cá, que ficou também muito colocado de escanteio. Talvez por não ter uma disciplina tão nítida anterior como era a área justamente de criação visual da marca, que é a identidade verbal. Né? Tem razão. Para além do naming, que era uma coisa que talvez já se tinha mais claro, mas de estabelecer um tom de voz, uma narrativa mais clara. E como diz a música. Né? A música veio os depois cheiros, também. Porque no fundo, essa fase da marca sensorial é quando você estimula os sentidos. Isso já tinha no MBA, eu lembro disso. A gente já tinha esse lado muito sensorial. O doutor Roberto adorava. E tinha muito professores que falavam disso, né? Sim. Não, bacana. Então, é uma profissão linda, porque é interessante. O marketing, ele é cobrado por resultado. Uhum. Tem que vender. O branding não. Até porque o branding não é uma atividade de resultado imediato. Fica assim. Então lá. Mas potencializa tudo, né? Não, mas, isso acho que ficou claro na minha conversa. Eu dei um pito aí, né? Para os caras acordarem. Falou, é burrice, né? Não, eu adorei a lógica de que você fala assim, puxa, você acha que a marca é importante para o teu negócio? E você vai trazendo as perguntas que fazem eles mesmos chegarem à conclusão de que as decisões de não investir em marca não fazem sentido com as próprias crenças da importância dela na organização. Não, ele contradiz, o cara chega e falou, eu sou burro mesmo. Como é que eu não percebi? Porque eu vejo os empresários, falou, Seradinho, agora eu entendi. Finalmente eu entendi do que é construir marca, e você me ensina com tanta simplicidade, tanta clareza. E porque é muito evidente, né? Sim. Porque eu falei, tem coisa mais importante que a marca? Porque eu pergunto, o que é mais importante na sua empresa? Eu falei, não, a minha marca, que eu tenho história. Eu falei, bacana. Eu falei, você sabe o valor da marca? Eu falei, não sei. Aí já começa, eu falei, como é que eu não sei o valor da minha marca? E aí vem aquela pergunta, se você tem marca forte. E a pergunta é, o que é que você faz para ter marca forte? Aí eu mostro o roteiro. Aquela escala, falou, você está muito fraco, você tem que subir uns degraus aqui. Falei, então tem razão. E aí chama a turma, falou, vamos tomar providência. Vamos se movimentar. Porque dá um mapa, porque não tem segredo. É tal da ignorância. Quando você ignora, você não age. Mas quando você entende, agora entendi. E na minha história, por que eu vendi tanto projeto? Quantas vezes depois das minhas páginas, os empresários falaram, Seradinho, finalmente eu entendi, agora eu vou colocar meu dinheiro aqui. Eu entendi. Porque aquela minha equipe muito fraca, só fica falando da agência, e que não sei o quê, e não fala com clareza o benefício que eu tenho, e por que eu preciso fazer isso aqui. Porque eu, como sempre mostrei os exemplos, porque eu desenvolvi o conceito, defendi as ideias, mas mostrava, pô, tem razão, você resolveu. E é isso aí, precisa ser homem, precisa fazer, não é nada de teoria, não. E assim vai. Por isso negócio, né? Mas legal, então, ei, meu querido Guilherme, parabéns mais uma vez. Você eu não te conhecia, você é muito simpático, você dá risada para tudo, eu olho para ele dar risada. Então, você gostou da conversa? Muito. Não, porque olha, você está sendo um privilegiado, você está ouvindo ao vivo primeira mão. Quer dizer, um momento do nascimento do branding no Brasil. Sim. Nós somos personagens. Não, nós somos personagens disso, porque ele entrou nessa fase e multiplicou, porque o bonito da carreira dele, você viu onde ele já chegou, né? É muita coisa. E não fez isso sozinho, fiz com a Kira também. Não, é por causa do MBA em Branding que eu entrei como estagiário pra cobrir lá, que tem que fazer a monografia. Era verdade. 6 meses. E o Akira foi a segunda opção. A gente brinca assim, porque eu precisava terminar o trabalho da pós-graduação. Tinha data, né? Eu atrasei, e foi difícil escrever. Naquela época ainda era mais complicado Não tinha do que literatura, hoje. né? Tinha pouca literatura e uma cobrança de um trabalho que é importante, claro, de pesquisa, mas de referenciar autores para criar a lógica, sendo que tinha muito pouco autor. E meu inglês não era bom o suficiente para referenciar autores em outro idioma, embora eu conseguisse aproveitar a parte do conteúdo. Aí eu precisava de mais uma pessoa para trabalhar comigo. Nessa época o escritório era no meu apartamento, era eu e a Camila que fazia
faculdade com a Akira, e aí no ano seguinte, estudou 2004, Design digital. né, já tinha isso na ocasião? já tinha. Eu fui a primeira turma do curso de design digital lá da Unifiel, na faculdade de Osasco. Muito bem. E aí eu falei, eu preciso de alguém para ficar durante 6 meses para eu poder dar conta. Para editar o trabalho. Aí a Camila indicou uma outra pessoa, que daí deu para trás, e aí indicou você e a Calisa. Aí a Calisa, no fim de última hora, deu para trás, então entrou o Akira. E, ó, é 6 meses mesmo, só, e acabou, hein? Não, e hoje é sócio. Quantos anos, então, junto? O contrato de estágio mais longo da minha vida. Quantos anos? 21 anos já. Meu 21 Deus, anos. Que beleza. Então você foi 21 anos agora em abril, ano que vem já faz 22. Pode-se dizer que você foi o braço direito dele. Sim. E em 2009 virou sócio, então já são aí 16 anos de... Não, mais, peraí. Que você mais gosta e mais aprofundou, assim? Eu fiquei no design gráfico. No design gráfico que eu... você chega a criar desenho do logotipo, das marcas? Sim. Não, é aquilo. O Guilherme problematiza, eu tenho que resolver. Não, sim, ele é mais estrategista do que desenhador, né? Como eu também. E fora isso, eu sou contador de história, porque a minha grande força... E eu encantei plateias do mundo inteiro, mais de 2.000 plateias, assim, de emocionar. Porque você já assistiu palestra ao vivo, né? Já. Nossa, eu realmente... mexo com as pessoas, eles saem assim querendo mudar o mundo. É uma coisa, parece que baixa um santo em mim. Eu já tive cada experiência em cada lugar do mundo. Eu já sou mais chato, técnico, pessimista. Não, eu não. Mas os alunos gostam desse pessimismo. Não, é diferente, não. É um estilo diferente. Não, né? A maior medida para você é o seguinte, deu certo, porque olha o que você realizou, Guilherme. Talvez você próprio não... Porque eu fico elogiando e ele acha que eu estou puxando o saco, né? Mas é admirável alguém no Brasil fazer o que ele fez com você agora, que eu estou vendo, tem um japonesinho assim, fica no bastidor. Mas é muita coisa. Sem recursos, sem mentalidade. E conseguir atrair tanto aluno, fazer tanta... E com qualidade, porque o que eu noto em você, inclusive as entrevistas que às vezes você convida alguns especialistas, é estruturado, é bonito, aprende mesmo. Né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de provocar a cabeça dos alunos, eu gosto de aprender, eu gosto de pensar estruturas e métodos, são coisas que para mim são encantadoras. Eu gosto do desafio do projeto, eu não gosto da obrigação de ter que pegar um grande volume de projetos. Tanto que hoje a gente reduziu e fala, cara, 10, 12 clientes por ano, aliás, fechamos 2, preciso te contar, e tá bom, porque aquilo me satisfaz, o desafio do projeto me satisfaz, é onde eu coloco à prova a teoria, as metodologias, valido, ajusto e trago isso para a sala de aula. Mas eu entendo que o legado que eu vou deixar não está nos projetos, a gente sabe. Os projetos com o tempo se perdem, outras muda-se a marca, muda-se o posicionamento. Não, e a gente em algum momento vai ser esquecido, mas não pelas pessoas que impactaram a gente. Então, não, por isso que eu queria deixar o que chama legado, porque eu corri para fazer minha biografia, porque agora tem um registro. Sim. Porque apesar que o meu sentimento, quando na SPM tinha umas 250 pessoas no dia lá, toda alegria, um conhecia o outro. Foi assim, eu chorava até de emoção. Minha família estava lá, meus netinhos, então foi assim um momento sublime. E o que é que fica? Porque o projeto fica, vai embora. Muda a embalagem, muda a identidade visual, muda o posicionamento. Eu fiz a marca do Pão de Açúcar, mas agora o Future Brand mudou, mas eu que criei aquela ideia dos morrinhos, né? Tá ali ainda, né? Mas mudou o contexto. A essência tá lá. Mas ficou. Então, para dizer o seguinte, eu falo isso, inclusive. O que ficou foram as amizades. E além disso, por isso que a biografia foi importante. Mesmo quem não me conheceu, lendo o livro, nossa, essa pessoa aqui teve uma história bonita. E é realmente um percurso, porque o autor, que foi brilhante, ele conseguiu fazer tão rápido, porque no primeiro dia falou, vamos fazer a linha do tempo. Fizemos o traço, falou, nasci no interior de São Paulo, no armazém
Os meus brinquedos na infância foram embalagens. Eu comecei a manipular e a embalagem entrou assim na minha pele, assim, me envolveu, porque eu nem sabia o quanto a embalagem fazia parte da minha vida. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com embalagem, eu agarrei e nunca mais mudei. Sabe que isso é um dado, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, em 68, até hoje, 56 anos depois, não teve um dia que eu dormi sem ter uma embalagem para resolver. Até hoje eu tenho embalagem para resolver. É muito, né? Eu não falei aqui, mas enfim, o tema não era embalagem. E nesse sentido, nossa, fazer embalagem eu acho tão chato, mas é muito legal ver o prazer que você tem, mas eu acho tão chato, até porque é complexo, não porque é fácil, porque é complexo, porque me apavora, porque tem muitos detalhes que podem dar errado, então para mim... Tem que fabricar, tem que poder... Mas enfim, eu virei o rei. Você faz isso... Então, para mim não é um problema, ao contrário, foi um prazer, por isso que eu sou o grande embrulhão do Brasil. Mas fora e essa parte toda técnica, tecnológica dos materiais é apavorante para mim. É apavorante para mim. Não, para mim não. Tanto é que eu fiz tudo o que fiz. E foi uma luz nova na minha vida descobrir o branding, porque eu também dei certo no branding. Eu ajudei a constituir a profissão no Brasil e implementar uma metodologia que funcionou. Eu fiz grandes projetos. Se você vê o brand book da IP que eu fiz, que na ocasião eu cobrei R$400 mil na ocasião, isso foi mais de 15 anos, olha. É bom, né? Não, eu enfiava a faca mesmo, porque é o seguinte, agora não, hoje em dia eu nem sei, eu sei que a Future Brand já chegou a 1 milhão, a Nakoto também passa dos 500 mil, mas é uma elite, assim, o próprio Fred aí da Gelli tem cobrado valor alto também, e eu sempre torci para cobrar muito, porque eu acho muito pouco que se paga uma coisa tão importante. Eu lembro quando a gente estava ainda na pós-graduação e teve toda aquela questão que foi polêmica na época, da Landor. Da Landor fazer o trabalho para o Bradesco. Sim. Não, na verdade, foi até anterior. Foi até anterior ali. E na época todo mundo ficou puto. E aí a gente foi descobrir depois que não era um trabalho de identidade visual, era um trabalho estratégico. Não, e a gente falou, cara, que bom que tem alguém cobrando 2 milhões. Não, eu fui cobrar o maior incentivador de milhão? Cobrar 10 milhões, porque é o seguinte, valorizar o nosso trabalho. Sim. Porque o que é, no caso, 2 milhões de dólares para o Bradesco, só de propaganda era 150 milhões de propaganda de jogar naquela época, hoje deve ser muito mais. Muito mais. Então é o seguinte, porque é típico de alguns profissionais inveja. Cobrou muito caro e eu não consigo, e ficava assim, né? Eu não, eu puxava, porque por isso que quando eu comecei na Young Hoover, multiplicou por 10. Você aprendeu ali a ver que os valores eram outros, né? Não, porque com isso eu elevei o preço médio do design brasileiro. Então eu tive esse papel também, né? E eu, apesar que, quando eu negociei, foi, vixe, eu não venho aqui não, porque pensa bem de sã consciência. Tem que ter muita coragem. Aí eu falei, vai. E um pouco de cara de pau. Eu falei, eu vou. Mas eu entrei um pouco no escuro, mas aí eu descobri que eu era um bom vendedor. Porque é interessante, eu consegui, mas aí não parou mais, porque eu tinha uns argumentos que eu não sei explicar, mas eu fechava o negócio. Só que eu entregava. Porque você acha que dava para eu ter uma empresa por 40 anos que durou a Serragine? Não, tem que ter. Se eu não entregasse e não funcionasse? E nessa época, quem comprava o projeto de embalagens era a área de marketing, era a área de compras? Não, marketing. Sempre. Eu sempre negociei. Aí com o tempo, quando entrou o marketing, eu só negociava com o presidente de empresa. Era uma regra minha. E eu dizia, olha, eu só negocio com quem toma a decisão. Porque essa história de o diretor vai fazendo por mim, eu falei, eu não negocio com o profissional que diz por mim está aprovado, mas não manda nada. Então eu eliminei o por mim. É o dono do poder, porque aí é olho no olho. Eu peitava os caras mesmo e eu tive um princípio, toda vez, na maioria dos casos, eu fazia 3 padrões, um pequeno, médio e grande mudança. Eu dizia, pequeno é trocar 6 por médio, melhor não fazer nada. O médio ficar em cima do muro, vamos com tudo. E eu geralmente empurrava para um risco maior, que ele dizia, pô, mas você tá louco? Eu falei, eu tô louco mesmo, e sempre dava certo. Porque quando você muda uma marca, você tem que já pensar num próximo passo para durar muito tempo. Sim. Porque eu tenho uma teoria, tem marca que não muda. O logo da Coca-Cola, todo mundo começa a falar, falando, Coca-Cola tem 120 anos, não mudou, você acha que é problema? Não, não é.
Então deixa quieto. Tem marca Mas que ela não- mudou um monte de coisa ao redor daquilo, mas não né? mudou a Mas não é o logo. Mas não mudou a essência Exato. da assinatura. Mas quando você precisa mudar, para sinalizar que mudou, o mercado é mais competitivo e você tem uma nova visão, aí vai com tudo. Fazer mais ou menos não resolve. Porque tem que durar anos. Você não pode fazer uma imagem já velha, ultrapassada. Sim. E eu sempre empurrava aí. Quantas marcas eu empurrei para... E os clientes chegavam a gemer. Assim, Seragini, é muito. E sabe que chegou um ponto, algumas empresas me falaram, Seragini, eu quero contratar você só para colocar você do meu lado na mesa na hora que eu tiver que decidir. Aí eu olho para você e eu pergunto, vai ou não vai? E eu falei, então vai ser a consultoria mais rápida do mundo. Eu vou vender para você 3 gemidos. O primeiro gemido falou, conforme sim, não, pode ir, eu vendo um gemido e cobro a consultoria. Talvez você aprendeu, é a consultoria mais rápida. E falou, não, o Seragini para mim já serve. E é mais importante, um conselho diretivo é isso. Você estava falando do teu trabalho como justamente nessa consultoria de governança criativa. É isso aí, é a experiência de dizer sim, não, olha, para. Porque só o gemido ali já o cara entende, você não precisa explicar. Isso só vem com a experiência, né? É. A gente vê hoje a dificuldade que é, não só por conta, mas principalmente para os jovens profissionais que são colocados em posições com muita responsabilidade antes de terem uma carga de experiência de mercado. Eu falo, cara, as novas gerações, elas saem muito mais preparadas, até pela dose de conteúdo, de informação disponível do que a gente quando entrou no mercado de trabalho. Mas muitas vezes são colocados em cargos de liderança antes de terem um repertório, de terem uma experiência. Então, é cruel, porque cada vez a gente demanda mais desses profissionais, mas também é cruel para os profissionais mais maduros que são tirados do mercado para contratar alguém mais barato. A gente sabe que isso acontece. Não, isso é ruim, mas né? O jovem, inclusive, é um dilema, porque o que acontece? Eles estão numa posição que eles precisam tomar decisão que não tem experiência, não conseguem... São cobrados por isso. Né? São cobrados, os resultados não alcançam, e aí começa estresse e burnout e estraga a vida. Que é um problema, porque empresa precisa de resultado, né? Só que quem está lá na posição de tomar decisão e enxergar o que está acontecendo não tem preparo. E para mim, nessa questão de competição, é o tripé: brand, marketing e vendas. Se você não começa com brand, a maioria não tem noção disso, fica batendo a cabeça. E aí vem as agências, porque a grave por esse fenômeno, né? O marketing de quem encomenda não tem clareza, porque está perdido, quer aumentar a venda, fica afobado e fica com o dilema de colocar mais verba, etc., não resolve. Ou dar desconto. E aí, então, não funciona. Então, tanto é que, geralmente, eu vejo, quando eu tenho algum cliente, eu falo, eu sempre estou trocando a agência aqui, não resolve. Cada um vem com a teoria lá. E a gente tem um desespero de buscar resultado e erra. E fica errando, joga dinheiro fora e não resolve. Eu falei, então é o seguinte, vai a fundo no branding, aprende isso, ensina a sua turma, chama a sua agência, treina a sua agência. Inclusive, eu já treinei a agência. Falei, senta aí. Você vai entender que antes de você ficar lá buscando os mecanismos aí de aceleração de vendas, entenda o que é brand, por que faz a diferença. Porque você vai aumentar a sua venda se a pessoa já conhece a marca e procura a marca aí. Você não precisa disputar preço. Porque quem não tem a marca, você fica buscando um preço menor. Não é assim que eu isso. Muito bem, a conversa está boa, mas agora me deu sede. Se eu puder tomar Claro. vinho...